Sabe aquela sensação de que a educação tradicional, com todo aquele foco em provas e em decorar conteúdo, talvez esteja deixando passar algo fundamental? Algo sobre como as pessoas realmente aprendem? É uma intuição comum, né? A de que o potencial humano é muito, mas muito mais vasto do que as salas de aula convencionais conseguem medir. E é justamente essa intuição que a gente vai explorar agora. Para começar, olha só essa crítica poderosa de um dos grandes pensadores da educação, o Howard Gardner. Ele fala de uma inadequação educacional que vem de valorizar demais o abstrato. E o resultado? A produção de indivíduos que só se encaixam em moldes. Essa frase é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa. Pois é, e se ser inteligente for muito mais do que tirar nota boa, essa pergunta é o que move toda essa discussão. É um eco daquela frustração com modelos padronizados que acabam ignorando as mil e uma formas que cada pessoa tem de brilhar. E se a resposta estivesse no encontro de duas ideias, assim, revolucionárias, de épocas totalmente diferentes? E aqui entram os nossos protagonistas. De um lado, um filósofo do comecinho do século XX. Do outro, um psicólogo dos nossos tempos. Os dois, mesmo separados por décadas, estavam olhando para a mesma questão fundamental. Como é que se cria uma educação que nutre a pessoa por inteiro? De um lado temos Rudolf Steiner, o visionário por trás da pedagogia Waldorf, e do outro, Howard Gardner, a mente que nos deu a teoria das inteligências múltiplas. Eles vieram de mundos diferentes, de épocas diferentes, mas as ideias deles, como a gente vai ver, têm uma sintonia que é, no mínimo, surpreendente. Então, primeiro, vamos mergulhar na filosofia do Steiner. O lema da pedagogia Waldorf já entrega tudo: educar a cabeça, o coração e as mãos. A ideia aqui é que o aprendizado não pode ser só uma coisa intelectual, sabe? Ele precisa envolver o que sentimos e o que fazemos no mundo. O conceito-chave por trás disso é a tal da trimembração. Para a pedagogia Waldorf, o aprendizado de verdade só acontece quando essas três esferas estão em equilíbrio: o pensar, que é o cognitivo, o sentir, que é o emocional, e o querer, que é a nossa vontade de agir. Não é só sobre absorver informação, mas sobre integrar tudo isso de um jeito vivo. E isso se desenrola em fases, os chamados setênios. A pedagogia Waldorf entende que as crianças aprendem de jeitos diferentes em cada etapa. Nos primeiros anos, a imitação é tudo. Depois, dos 7 aos 14, a imaginação e a arte viram as grandes ferramentas. E só mais tarde, lá na adolescência, é que o foco vai para o pensamento abstrato. É uma jornada que respeita o ritmo natural do desenvolvimento. Tá, mas como isso funciona na prática, no dia a dia? Bom, imagine uma sala de aula onde se aprende matemática através do ritmo, onde a história é contada em narrativas épicas e a ciência é vivida ali na jardinagem. Aulas de marcenaria, de música, de artes, elas não são extras. Elas são o centro do currículo, pensadas para engajar o aluno por completo. Agora, vamos dar um salto no tempo e chegar no nosso segundo visionário. Décadas depois do Steiner, lá do outro lado do oceano, Howard Gardner estava revolucionando a psicologia com um novo mapa da mente. Ele basicamente desafiou a ideia de que existe uma inteligência única, que dá para medir com um número. O que o Gardner propôs é que, em vez de uma, existem várias inteligências. Tem a linguística, a lógico-matemática, a espacial, a corporal sinestésica, a musical, a interpessoal, a intrapessoal e a naturalista. A grande sacada é que cada pessoa tem uma combinação única dessas capacidades. A genialidade pode aparecer de muitas, muitas formas. E é aqui que a história fica realmente fascinante. De um lado, uma pedagogia do começo do século XX focada no ser humano integral. Do outro, uma teoria psicológica do fim do século XX que mapeia diferentes formas de ser inteligente. O que será que acontece quando a gente coloca essas duas coisas lado a lado? A resposta, que veio de uma pesquisa incrível, foi a seguinte: os professores Waldorf, ao simplesmente seguirem os princípios do Steiner, já estavam nutrindo as múltiplas inteligências de Gardner. E o mais curioso, muitas vezes sem nunca ter ouvido falar dele. A prática, nesse caso, veio muito antes da teoria. Olha só este exemplo. Que relato incrível. Uma professora descrevendo como ensina geometria. Antes de qualquer conceito abstrato, de qualquer fórmula, os alunos vivenciam a forma. Eles andam sobre ela, desenham no ar, sentem com o corpo todo. O aprendizado é físico antes de ser intelectual. É sensacional. E o que isso faz?
desenvolve de maneira brilhante pelo menos duas das inteligências de Gardner: a corporal sinestésica, pelo uso do movimento, e a espacial, pela compreensão das formas no espaço. Uma coisa leva a outra. O mesmo princípio vale para outras áreas. Um professor fala que dar aula de marcenaria não é só sobre aprender a usar ferramentas. A marcenaria vira um verdadeiro laboratório. Para construir qualquer coisa, é preciso medir, calcular, entender área, proporção. E aí, de novo, a conexão é óbvia, né? A atividade prática da marcenaria está nutrindo diretamente a inteligência lógico-matemática e, claro, a corporal sinestésica. A teoria e a prática se juntam ali de forma totalmente orgânica. As histórias são outro pilar da pedagogia Waldorf. Uma professora descreve as histórias como alimento para o emocional. Elas não servem só para passar um conteúdo, elas servem para formar o mundo interior da criança, para ajudar a navegar os próprios sentimentos e a entender as outras pessoas. E olha que interessante, uma única prática, que é a contação de histórias, cultiva múltiplas frentes. A inteligência linguística, claro, mas também a intrapessoal, que é essa capacidade de se entender, e a interpessoal, que é a de entender as relações. É uma abordagem incrivelmente integrada. E, gente, isso não é só uma ideia bonita, não. O impacto disso na prática é real. Uma pesquisa mostrou que 78% das escolas que aplicaram ativamente os princípios das múltiplas inteligências relataram progresso notável, principalmente em alunos com dificuldades de aprendizagem, alunos que o sistema tradicional muitas vezes não consegue alcançar. Então, no fim das contas, qual é a grande lição desse encontro entre Steiner e Gardner? Ela nos força a questionar essas definições tão limitadas que temos de inteligência e sucesso, ainda mais num mundo que parece obcecado por padronizar tudo. A questão não é se a pedagogia Waldorf é melhor ou se a teoria das inteligências múltiplas é a única resposta. Não é uma competição. A verdadeira revelação aqui é o poder da integração. É um caminho para ir além da rigidez do ensino convencional. O objetivo final, que é compartilhado por essas duas visões, é criar ambientes de aprendizado que sejam tão diversos quanto as próprias crianças. Ambientes com muitas portas de entrada para o conhecimento, onde cada pessoa possa encontrar seu próprio caminho para florescer. E a gente termina com essa reflexão. Esse encontro inesperado entre Steiner e Gardner nos deixa com uma pergunta que é, no mínimo, urgente. Nessa busca por eficiência, por padronização, quantos talentos, quantas paixões, quantas formas de genialidade estão sendo sufocadas? Quantas inteligências estamos simplesmente deixando de ver? A resposta para isso pode muito bem definir o futuro da próxima geração.